O período de amamentação pode gerar muitas dúvidas, principalmente aquelas mães de primeira viagem. É nesta fase que o bebê, que aguardou 9 meses para nascer, passa a entrar na fase do desenvolvimento e habilidades cognitivas e percepções do mundo. O pediatra Honório Teixeira de Carvalho, um dos mais experientes na região, com 48 anos de medicina, explica os principais cuidados que se deve ter com os bebês. Doutor Honório, na realidade, quais são as principais causas do refluxo? Todo neném, principalmente até o 6º mês de vida, eles são chamados nenéns vomitadores. Por que são vomitadores? Porque o neném ele não tem uma noção do que seu estômago está recebendo. Então, ele enche muito o estômago e o excesso desse leite que ele mama, que ele amamenta, ele acaba jogando o excesso para fora. Então, essa regurgitação que é tão frequente em criança até o 6º mês de vida, eu costumo até falar com as mães que é um dado até benéfico, porque a criança vomita muito porque ela mama muito. Então, isso é um fator de saúde e de bom desenvolvimento para a criança. Agora, nós temos que diferenciar o que é uma regurgitação e o que é um refluxo. Porque a regurgitação ela é muito frequente, porque é esse excesso de leite que a criança vai jogar fora logo após a amamentação. Enquanto que o refluxo já é um vômito que acontece com muita frequência e que trazem transtornos para esses nenéns. Doutor Honório, a forma ideal para amamentar uma criança? A criança sempre deve amamentar semi-sentada, jamais deitada. Isso a gente força muito com as mães com relação às crianças que usam mamadeira e não estão em aleitamento materno. Porque quando usa mamadeira, o risco dessas crianças terem otite média quando mamam deitadas é infinitamente maior. Porque existe uma pressão que ocorre na tuba auditiva, que é um canalzinho que sai do nariz e vem até no ouvido médio. Quando esse neném mama deitado, essa pressão aumenta muito, o que faz que a secreção do nariz vá para o ouvido médio. E isso é uma das causas de otite. Além do mais, existe o risco dessa criança vomitar, e ela vomitando, o risco dela engasgar é muito maior. Então, a posição realmente é semi-sentada, e logo após que essa criança amamente, seja no peito, seja na mamadeira, ela tem que ser colocada para arrotar. Nem todas as crianças que amamentam no peito arrotam, porque o aleitamento materno, essas crianças não deglutem ar. Então, a quantidade de ar que elas ingerem durante a amamentação é muito pequeno e, obrigatoriamente, elas não têm a necessidade de arrotar. Ao contrário das crianças que utilizam fórmulas ou mamam na mamadeira, essas crianças deglutem muito ar durante a amamentação. E, nessa situação, elas arrotam muito mais. O que a gente orienta as mães é colocar a criança para arrotar. Se ela está em aleitamento materno, não precisa ficar 15, 30 minutos batendo nas costas do neném para que esse neném venha arrotar. Põe o neném para arrotar. Não arrotou, pode deitá-lo. Sempre de lado ou de barriguinha para cima. Nunca de bruço. As crianças podem dormir com os pais? Com relação a dormir com os pais, a principal causa de morte súbita em pediatria, o que é isso? Criança que deita bem e amanhece morta. É dormir na mesma cama que os pais. Isso não é que não pode, isto é proibido. Não pode em hipótese alguma. A criança pode até dormir no mesmo quarto que os pais, mas jamais na cama. Ela tem que dormir no bercinho dela e não ter o sono junto com os pais pelo risco de morte súbita, que essa mãe pode entrar num sono profundo, virar em cima dessa criança e essa criança seja sufocada, coisa que aconteceu há pouco mais de 3 ou 4 semanas atrás. Nós tivemos um caso desse em Barbacena. E ontem nós tivemos 2 casos de nenéns engasgados na cidade que foram socorridos pelos bombeiros, que, com um resultado fantástico de atuação deles, né, de desengasgar essas crianças, e elas melhoraram, passaram pela Santa Casa e estão em condições boas de saúde. Mas por que engasgam? Engasgam porque vomita e estão, às vezes, deitados de bruço ou numa posição ruim que venha aspirar, e isso tem que ser feito manobras específicas para desengasgar esses nenéns. Lembrando sempre que, ao seguir estas orientações do médico,
os pais estarão contribuindo para a saúde do bebê. Com imagens e edição de Wesley Garcia, repórter Luiz Lúcio. O que é bom pode ser ainda melhor. A Farmavita agora tem a sua filial, ali, bem no início da Avenida Pereira Teixeira, pertinho da Rua 15 de Novembro. Você pode escolher como cuidar da sua saúde, tanto na matriz da Rua Norma Stephanie, próximo ao Fórum, quanto na filial, na Pereira Teixeira. Farmavita, sua saúde em boas mãos. WhatsApp 99983-2222, fones 3331-7229 e 3333-2700. Atendendo Barbacena e toda a região.